aproveitar o gancho do André, né, André Maranhão, há uma matéria do Clique Petróleo e Gás, de terça-feira, dia 27 de setembro, né, foi essa semana, fala aqui, Brasil irá dobrar a sua produção de petróleo com investimentos de mais de 400 bilhões de dólares no setor de petróleo, gás e biocombustíveis nos próximos 10 anos. Um trecho da matéria ainda fala que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou ainda sobre a aprovação no Congresso Nacional da medida que limita a tributação sobre energia e combustíveis como bens essenciais, que, de acordo com ele, é uma das medidas mais importantes aprovadas na história do Brasil. Agora, a pergunta para vocês, né? Vocês que estão nessa área do petróleo e do biodiesel, vocês acham realmente que o Brasil pode ficar para trás no quesito investimento se a gente for comparar com outros países que têm investimento na parte do elétrico? Isso eu falo porque tem muitos países que a partir de 2023 só vão produzir carro elétrico. Como ficará o Brasil nessa história? E para vocês do elétrico, André e Fábio, e como vocês, né, do elétrico, recebem tal notícia a respeito desse investimento todo de cerca de 400 bilhões de dólares no setor de óleo e gás? Afinal, temos pouco investimento no elétrico aqui no Brasil. Como vocês veem essa questão, pensando também que ficaremos muito para trás em relação a outros países? Seremos um depósito de carros a combustão desses países que têm investimento no carro elétrico? Esse é o meu medo. Eu sei que foi muito grande a pergunta, mas eu acho que é mais para contextualizar. Vamos lá. Quem quer começar? Então vai, Romulo. Eu queria atrelar a tua pergunta à pergunta do José, né? E a observação do André. Olha que interessante, né? Tu colocaste uma coisa que vem, que o José, né? Foi o José, né, que perguntou, né, o nome dele. Ele perguntou uma coisa muito interessante. Olha só, você tá, e a Marisa colocou muito bem, né? Então, quer dizer, você está usando essa matriz velha para, assim, combustível fóssil, biocombustível. Já tem uma mudança de matriz aqui, né? Então, você coloca no caminhão o diesel e vai prospectar o biocombustível, que já seria uma mudança de matriz, mas você está usando a matriz velha para a matriz nova. E é exatamente isso. Como é que a gente vai fazer um investimento que a balança funcione, né? Tem um país que eu acho interessantíssimo, que é Moçambique, né? Então você tem, é um exemplo que me veio logo quando você fez essa pergunta, que é muito interessante. Moçambique, ele recebe os carros da África do Sul, né? Que por sua vez é inglês. Então você tem um depósito, né, de carros e de carros Frankenstein, assim, Frankenstein, porque você faltou uma peça, você pega ali a da outro. É como meu medo também tá aí, né? Como é que você vai adequar um investimento em algo novo, mas não, você deixou uma frase muito legal, sem virar um depósito dos carros em combustão fóssil, que seja, ou biocombustível, porque, né, a gente consegue fazer o híbrido. Isso vai ser muito interessante. Mas eu acho que um país que quer buscar a sua hegemonia e sua independência, ele não olha para esse futuro como se fosse um modismo. Ele tem que buscar dentro de si o que ainda é interessante economicamente para ele. Porque se você fizer o balanço energético mundial, porque nós temos uma hidroelétrica muito forte, no balanço energético mundial, nós somos aquele que produz a energia, mas que não polui tanto, porque o nosso balanço energético, a base da nossa matriz, estava olhando, até levantei aqui os dados, né? A nossa grande matriz energética é a hidrelétrica. Então, quando a gente fizer todo esse balanço, a gente tem que ter esse medo entre se tornar um depósito. Eu acho que sua pergunta é pertinente. Eu me lembrei logo de Moçambique e outros países que eu poderia falar aqui, mas Moçambique me veio claro. E ver onde é que a gente está com esse investimento, para não se tornar um país depósito, mas também não ficar aquém da tecnologia que a gente pode desenvolver, a gente desenvolve. Então, esse investimento ele vai ter que ser pensado, porque os carros têm uma longevidade específica, gente, né? Seja
biocombustível, seja combustível fóssil, seja elétrico, a bateria, né? Acabou a bateria, ninguém troca bateria, todo mundo vai trocar de carro, né? A gente tem essa, né, bateria cara, né? A bateria é a parte cara do elétrico, salvo eu esteja equivocado, queria que o André e o Fábio me corrigissem, né? Então a gente vai ter que pensar nesse balanço, entendeu? É econômico para saber onde investir. Eu acho incrível que a gente tenha descoberto, né, se a gente voltar para a política, né, ou voltar para a história recente do país, a gente descobriu a reserva do pré-sal, que é gigante, e a gente, antes mesmo de explorá-la e nos tornar, e nós tínhamos tecnologia para fazer isso, né, porque nós que fizemos, nós que descobrimos, ou seja, foi tudo nacionalizado, e antes de explorar isso tudo, a gente tem que pensar nessa matriz nova, mas a gente tem que pensar em como fazer essa passagem, né? Eu acho que a pergunta do José é muito boa para dar continuidade ao que você falou, né? Então você tem um caminhão com diesel prospectando o etanol. Vai ser a mesma coisa aqui para frente, né? Como é que a gente? Mas não tem como fazer essa transformação sem uso de matriz velha, né? Porque o país ele precisa pensar e fazer o balanço dentro de si mesmo para descobrir onde é que está o investimento. Desculpa aí se eu me estendi, não queria me estender muito não. Pode ir, Marise. Queria continuar aqui a fala do Rômulo, porque é importante citar que parece que, não quero entrar muito na política, então deixa eu melhorar aqui minha fala, mas o Renova Bio foi um programa que foi parado por um tempo e que tinha e previa um investimento de muito dinheiro na área de biocombustíveis, óleo. E que parece que, nesse momento, essa fala de milhões seja uma fala nova, mas nunca foi nova, porque o programa Renova Bio já vem sendo trabalhado pelo governo federal há um tempo, ficou parado, então parece que isso hoje é uma novidade. Desculpa eu ter comentado sobre isso, mas não se pode deixar de falar nisso quando a gente fala de biocombustíveis. Só gostaria de colocar uma coisa interessante. O Brasil tem a maior frota de carros flex fuel, vocês devem saber muito mais do que eu. Então, esse caminhão, vamos imaginar assim, também poderia ser vamos imaginar. Só que é do interesse empresarial mudar toda uma frota também? Fico pensando. E mais uma coisa, vou trazer também uma coisa que o Rômulo colocou e que eu acho muito bacana. Sempre as pessoas perguntam, né? Por que o biocombustível? Por que o elétrico? A gente vai deixar de ter o biocombustível ou fóssil e vamos migrar tudo para o elétrico? Está aí, para mim, eu acho que uma negação à nossa própria existência e ao nosso próprio bioma, né? Por quê? Porque não é porque a gente estuda o biocombustível que o petróleo vai acabar. Não é porque a gente vai investir no elétrico que as outras formas de energia vão deixar de serem usadas e aplicadas, né? Quando eu vou participar de alguma coisa, aí a primeira coisa quando a pessoa produz biodiesel pensando que as reservas de petróleo terão um fim. Não, com a descoberta do pré-sal, esquece. Não vai ter fim ainda por muito tempo. E aí, seu trabalho que envolve a produção do biocombustível foi fadado ao fracasso? Não, né? Porque a gente precisa ter outras formas de energia, né? Então, eu acho que só finalizando, Renata, bonita essa fala, mas que já foi prevista há muito tempo, sabe? E que estava parado. Então, a gente já previa investimentos, inclusive de estar adicionando biodiesel ao diesel numa proporção muito maior do que agora. Então, as usinas não têm capacidade de fazer a produção para abastecer, né? Então, isso é política pública, isso é investimento que não está sendo dado. E é isso, falei pra caramba e me empolguei, gente. Meus colegas me desculpem, mas é que às vezes parece uma coisa nova, né? Pra gente que está um pouco aderido à área, não, pô, essa verba já devia estar sendo aplicada faz um tempo, né? Então... Não se preocupa, não. André, Fábio, quem quer falar? Bom,
Eu acho o seguinte, é interessante esses investimentos que você comentou, tá? Mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não vejo como ruim. Ao contrário, o mercado de energia tem que ter investimento para desenvolver o país. Agora, agora do ponto de vista de investimento na eletrificação, aí falta. Tá? Então, não significa que vai investir num lado que não vai investir no outro. Então, precisaria. Eu vejo realmente que não tem investimento na parte da eletrificação. A parte de energia como um todo, diesel, biodiesel, na indústria alcooleira, enfim, isso aí tem que ter investimento. Porém, eu que acompanho muito a parte de investimento, a parte de eletrificação, realmente não se tem muito investimento no Brasil na eletrificação. E é um risco que a gente tem, justamente porque a gente não está investindo nisso aí, e os outros países estão investindo fortemente, né, na eletrificação, corre aquele risco de retardo tecnológico que a gente já viu no passado várias vezes aqui no Brasil. Tá? Então, eu enxergo isso, e a gente vai ser consumidor, se continuar do jeito que está, a gente vai ser consumidor de tecnologia importada, tá? Que é o que já está acontecendo. A gente tem alguns investimentos específicos de alguns estados, principalmente no Paraná, né, o próprio estado do Paraná está investindo bastante na eletrificação, né, na química de baterias, enfim, vários setores na parte de eletrificação. São Paulo também, por ser o estado mais rico, também é um pouco até mais que o Paraná, mas proporcionalmente o Paraná eu diria que está até na frente do estado de São Paulo. Tá? E em alguns poucos outros estados. A gente está realmente a gente está, se continuar dessa forma que está, esperando que as empresas privadas façam investimentos em infraestrutura, façam investimento em desenvolvimento, sem o suporte governamental, aí fica complicado. Tá? Eu que trabalho na indústria automotiva, né, atualmente, eu sei dos esforços que nós fazemos para tentar conseguir alguns investimentos, e a gente não tem, de fato, uma política formada, né, de longo prazo, especialmente de longo prazo, para que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico da eletrificação aqui no Brasil. Tá? Então, só para resumir minha resposta, eu acho que não tem problema nenhum ter investimento nos combustíveis de forma geral, ao contrário, a energia é importante para o desenvolvimento do país, né, é sustentável e do ponto de vista econômico, porém a gente não pode esquecer que o mundo está se movendo também para a eletrificação, e a gente não pode ficar de lado em relação a esses investimentos. Fábio, quer completar aí de alguma forma? Pegando o teu gancho, André, de coisas que você também já pontuou anteriormente, né? A ideia de você, de repente, mudar o local aonde a poluição acaba sendo gerada, né? De você, de repente, por mais que a energia que será produzida não será tão limpa como, por exemplo, se coloca na hidrelétrica, em contraponto a uma termoelétrica, mas você ter esse tipo de investimento, mas que pudesse talvez agregar dos dois lados, né? Você fazer a prospecção, fazer toda a parte de desenvolvimento de combustível, como você bem pontuou, mas talvez não deixar de esquecer, precisamos de ter um aumento, sei lá, de X% da matriz, X% da demanda, que preveja, por exemplo, a quantidade de energia que a gente vai precisar para suprir essas recargas, enquanto não for tão ampliada aí, talvez nas próprias residências, as capacidades que as residências podem ter com a instalação de fotovoltaico, alguma coisa combinada aí com essa geração. Então, compactuo com a tua colocação, porque eu acho que tirando um pouquinho desse nosso eixo aí, Rio, São Paulo, Paraná, que os investimentos que estão sendo feitos no fundo acabam sendo muito pontuais, né, que te garantam talvez uma segurança de você sair aqui de São Paulo e ir para o Paraná, ir para Santa Catarina, ainda com a possibilidade aí na BR ter os seus eletropostos e pontos de recarga, né, acho que tirando esse eixo, né, eu arrisco dizer que ficaria um pouco mais complicado a gente poder avançar para um rincão mais
no interior do Brasil de elétrico, né? Então é importante a gente poder que esses investimentos possam ser talvez divididos de observando as duas possibilidades para a gente não ficar à mercê de uma sucata aí de motores a combustão e coisas que de repente não são mais utilizadas em outros lugares do mundo e a gente fique como refúgio tecnológico, como vocês pontuaram.